De Chico Anísio diz que pai não deixou bens pra ele. Pois é, não sei se você tá sabendo dessa história, mas em uma entrevista ao Plugado Podcast, Niso Neto, que você tá vendo aí, filho do Chico Anísio, falou o seguinte, abre aspas, tem um livro que meu pai me deixou como herança. Aliás, foi a única coisa decente que ele me deixou como herança. Meu pai não me deixou bens, nada. Tem atores que fizeram muito menos sucesso que ele e deixaram 30 milhões, fecha aspas. Ele ainda disse, gente, nessa entrevista, que o humorista teria sido supostamente ali mal administrado, né, e roubado também. Abre aspas para ele. Não conferia nada, não via nada. Ele confiava em todo mundo. Era um péssimo homem de negócios, fecha aspas. O Niso Neto vai lançar um livro chamado Francisco Anísio, o garoto de ouro do rádio, com textos herdados do pai. Esquetes escritas entre 50 e 60 anos, quando Chico Anísio tinha ali 16 e 17 anos de idade. No caso, entre os anos 50 e os anos 60, tá, gente? Só pra vocês entenderem direito aí. Agora, uma coisa importante, confiar nos outros, não ler contrato, né? Quem gosta muito do que faz, Leão Lobo, acaba deixando muito na mão das outras pessoas, porque ama estar ali nas câmeras, decorando texto, escrevendo e tal, e não é uma pessoa dos contratos, né? Mas aí acaba acontecendo esse tipo de coisa, que é o que o filho relata. E se você pensar, ele fala assim, teve artista que fez menos sucesso que meu pai. O Chico Anísio foi o maior, ele foi o mestre do humor brasileiro. Durante anos 60, 70, 80, ele era o mestre do humor brasileiro. A gente tinha a impressão que nunca ia acabar aquela criatividade, aquele brilho, aqueles novos personagens. Eu contei aqui, acho que a semana passada, retrasada, que ele, a Fernanda Montenegro e o Silvio Santos participaram de um concurso de uma rádio e que ganharam os primeiros lugares, né? Empataram o Chico e parece que e a Fernanda, não, o Silvio e a Fernanda em primeiro lugar, o Chico em segundo lugar, a rádio lá do Rio de Janeiro. Ou seja, eles começaram pelo rádio e brilharam muito na história da televisão brasileira. O Chico Sim. Anísio era o maior humorista do Brasil, então ele era para ser muito rico. Eu lembro de Sim. uma vez entrevistá-lo numa rádio que eu trabalhava, e eu perguntei assim, Chico, você não está feliz, qual o motivo? Ele falou assim, vou responder com duas palavras, Rede Globo. Lembro disso como se fosse hoje. Eu estava entrevistando ele num estúdio na Rádio Eldorado, em São Paulo, e ele respondeu isso para mim, assim, muito tristonho, assim, muito... dizem que os humoristas são sempre, os bons humoristas, né, são sempre muito tristonhos, assim, muito ensimesmados e tal. Mas me incomodava assim, a tristeza, a amargura que ele passava no olhar. E eu perguntei, falei, o que? Né, você devia ser muito feliz, né, pelo sucesso que você faz. E ele falou, vou responder com duas palavras, Rede Globo. É só para vocês pensarem sobre tudo isso. E realmente ele não deixou nada, deixou pouquíssimas coisas, alguns imóveis, salas de escritórios, algumas coisas que ele tinha, mas que parece que não reverteram nada. E teve muitas mulheres, né? Algumas bacanas que fizeram bem a ele, e outras, né, desde a Nancy Vanderlei, né, foi a primeira a esposa dele e tal, teve algumas que realmente eu não convivi, mas uma pessoa que foi aos Estados Unidos diz que quando chegou na casa do Chico Anísio, para visitar o Chico Anísio, ele não estava lá, falou assim, não, ele mora ali num outro lugar, vou chamar ele para vir aqui. Ele estava casado com a Zélia Cardoso de Mello, a ex-ministra e tal. E aí diz que tinha uma relação super fria, complicadíssima, que ele era maltratado por ela, né? Então, são coisas estranhas que uma pessoa com sucesso, com o brilho que era o Chico Anísio, a inteligência dele, a gente não consegue compreender, né? Isso, por que acontecia isso com ele. Talvez se apaixonasse demais, né? E se deixasse, enfim, levar pela cabeça das outras pessoas, não sei explicar. Mas realmente ele tem razão nisso, né?
É muito triste, porque os últimos anos do Chico Anísio, ele estava de fato muito magoado com a TV Globo, né? E ele não escondia isso aí. E infelizmente houve algum rompimento ali entre a relação entre ambos, que era uma relação muito duradoura, né? Foi quando a Globo começou a mexer muito ali nos programas de humor, acabou com um monte de programas de humor, e o Chico Anísio Ele acabou era indo nessa também. ele era um sucesso na Excelsior quando ele foi para a Globo. Ele era um dos maiores nomes da TV Excelsior, né? Que era a grande emissora da época dos anos 60. Aí quando ele vai para a Globo, ele vai como um super mestre. O programa dele era super prestigiado e de repente vai sendo esvaziado, parece, né? Na Globo, né? Então isso foi um processo. Quer dizer, depois da era Boni, então, eu tenho a impressão que a coisa degringolou de vez, né? Pois é, é verdade.